Irmãos amados, graça e paz. Saúdo a vocês pela minha esposa Sueli, que não pôde estar aqui, ela está lá cuidando do Martin, e também pela Igreja Presbiteriana 207, ou Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, ou a primeira Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Você é conhecida por esses três nomes. Sem demora, convido os irmãos que abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Gentileza, acompanhar a leitura até o versículo 6 do capítulo 4. Assim diz a infalível, inerrante e toda suficiente palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, a Tua palavra, viva e eficaz, foi lida aqui e agora.
Ela por si só já faz toda a tua obra santa e bendita. Agora usa, Senhor Deus, esse servo fraco para anunciar o teu evangelho de glória e poder, para que o teu povo, Senhor Deus, seja alimentado, para que as famílias desta igreja, Senhor Deus, sejam famílias unidas e com Cristo, e para que essa igreja seja o testemunho neste lugar e aonde o Senhor mesmo permitir que essa igreja seja luz, para a glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, o tema desse sermão é a família em união com Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses é uma das 4 cartas da sua primeira prisão. Paulo escreveu aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. O texto que eu acabei de ler aqui de Colossenses é um resumo daquilo que ele escreve na carta de Efésios. Ele escreve os 4 primeiros capítulos até o capítulo 5, versículo 21, e ali no 5:15 para o 5:21 você tem uma dobradiça que vai para os deveres da família. Aqui Paulo faz esse resumo também. É impossível olhar para a família cristã sem lembrar que a família cristã é baseada na união com Cristo. Se temos solteiros aqui, eu já vou falar de cara. Você não pode casar com ímpios. A Bíblia é muito clara. É em união com Cristo. É casando no Senhor que há bênção sobre a família. Aqueles que casaram em julgo desigual e tudo está bem, louvado seja Deus. Agradeça a Ele pela misericórdia dele. Mas a Bíblia não aprova. Ah, mas pastor Sidney, tem um texto lá que fala que a esposa santa, ela santifica o marido. É o caso de uma conversão pós-casamento, nunca antes. Tanto Efésios quanto Colossenses deixa claro que a família é composta por 2 cristãos, 2 unidos em Cristo. Então, começa aqui o texto sagrado, voltemos a ele. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Está falando aqui de regeneração. Só regenerados buscam as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Só regenerados pensam nas coisas do alto. Só regenerados morreram para este mundo e têm sua vida oculta em Cristo Jesus. Queremos ter casamentos que não são como os do mundo, que tem 50%, 55% de divórcio. A igreja está no mesmo nível do mundo em relação ao nível de divórcio? Primeiro, procure alguém que já foi regenerado em Cristo Jesus. Não basta ser membro de igreja, porque estar no hall não garante que ninguém está no céu. É preciso um tempo para conhecer a pessoa, para ver se ela realmente tem vida de cristão, se ela realmente morreu e está oculto em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, então, da família em união com Cristo. Tanto o homem quanto a mulher devem ser pessoas que nasceram de novo e têm vida de busca da santidade. Nós somos santos, sim. O irmão orou agora há pouco. Nós somos santos, sim, posicionalmente. Deus já nos fez santos quando Ele nos separou do mundo. E, obviamente, no processo de santificação que nós temos nessa vida, a progressiva, ela não será perfeita. Mas nós estamos o tempo todo, se somos cristãos, buscando essa santificação que se completará na glorificação. Santos não podem sentar na mesma mesa, deitar na mesma cama com aqueles que não amam o seu Senhor. Portanto, queridos, nós precisamos pensar muito bem isso na igreja, se quisermos ter um testemunho de uma família e igreja em união com Cristo, ao direcionarmos nossos jovens para isso. Segundo ponto, para que possamos ter famílias unidas com Cristo, o apóstolo já diz claramente aqui que a primeira coisa que você deve fazer é matar a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação pecaminosa. Você sabe que aquele que não nasceu de novo só tem uma inclinação pecaminosa, que corre para o pecado. Eu e você que fomos regenerados temos uma outra, a do Espírito, que nos leva à santidade. Agora nós estamos brigando nessas duas inclinações em nós. Por que inclinação, não natureza? Porque o ser humano foi feito muito bom.
A natureza humana feita pelo Senhor no Éden, ela não era caída. A nossa queda é que leva à inclinação pecaminosa. Precisamos do Espírito para ter inclinação santa. E quando formos glorificados, não haverá mais inclinação pecaminosa. Só a santa, que é aquela do Éden. Então, por isso, irmãos, nós precisamos, para ter uma família em união com Cristo, mortificar o pecado em nossas vidas. Qual é a causa das discussões entre maridos e mulheres, se não o pecado? Qual é a causa de filhos que chegam numa idade em que você não consegue trazê-los mais à igreja e eles não voltam mais? Ou chegam na universidade e vão embora, se não o pecado? Então nós cristãos, se temos que viver como uma família em união com Cristo, o apóstolo ensina, precisamos matar o pecado. Qual é o princípio das principais quedas dos pastores em pecado sexual? Primeiro, eles abandonam a vida devocional. Segundo, eles não têm outros pastores ou irmãos que eles possam pedir apoio quando eles estão prestes a cair em alguma coisa. E terceiro, eles aconselham mulheres de portas fechadas, só ele e elas. Portanto, eu e minha esposa, amado casal pastoral aqui da igreja, eu e minha esposa temos um acordo. Eu só aconselho e só recebo mulheres no gabinete com ela do meu lado. Isso exatamente porque a nossa inclinação pecaminosa tende ao quê? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, ao desejo maligno, que é a avareza e a idolatria. Essa é a causa dos problemas do casamento, o pecado. Para isso, nós precisamos estar em união com Cristo, buscar matar o pecado. Os puritanos gostavam muito desse termo, a mortificação do pecado. Piper tem uma mensagem dele que ele fala que nós precisamos fazer guerra, não contra os outros, contra a nossa inclinação pecaminosa em nós. Se queremos ter o testemunho de uma família e igreja que está em união com Cristo, precisamos despojar-nos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena no falar. Não devemos mentir uns aos outros, devemos nos despir do velho homem. Isso tem que ser diariamente, como diz Martinho Lutero, quando ele diz o seguinte: eu achei que no batismo o velho homem tinha morrido, mas o desgraçado sabe nadar, eu preciso matar ele todo dia novamente. Essa é a verdade, irmãos. Se você não está lutando contra o pecado, você já é santo e já está no céu. Porque eu luto com ele todo dia. E acredito que todos vocês também. Se nós não fizermos esta guerra e nos buscarmos revestir do novo homem em todo o tempo, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem de Cristo que nos criou, como diz o versículo 10, nós viveremos com famílias totalmente desreguladas. Não seremos diferentes do mundo e começaremos a arrumar justificativa. Não, na casa dos meus pais era assim. As pessoas vivem há 46 anos juntas, mas estão sempre brigando, mas estão juntas. Não, meus irmãos, a nossa família cristã não foi feita para ser assim. Ela foi feita para poder mostrar a união que temos com Cristo Jesus. As nossas famílias foram feitas para serem um pedaço do céu na terra, assim como a igreja é, que é a união de famílias. O que é a igreja? Nada mais do que a união de famílias que se reúnem ao volta de Jesus Cristo, unidas com Ele. Se nós não vivermos em famílias como uma pequena igreja, vocês passam bem no domingo aqui porque ninguém vê mais nada da sua vida. Mas se nós começarmos a viver como igreja o tempo todo, juntos, nós vamos ver os problemas dentro das casas de cada um. Pastores como Richard Baxter visitavam as 400 casas da sua cidade, com mais 2 auxiliares, pelo menos 3 vezes por ano, exatamente para conhecer os pecados das famílias e tratá-los individualmente. Para isso, meus irmãos, eu e o pastor Adriel não teremos capacidade para cumprir esse mesmo papel na cidade de Barra Mansa ou de Volta Redonda. Mas cada um de vocês deve lutar e mortificar o pecado em sua vida. Mas não só isso, não tem só o lado negativo da nossa união com Cristo como família e pessoas. Também existem as virtudes que devem ser cultivadas. Nós precisamos nos desvestir do velho homem
e nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados. Observe o termo, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Por que que as nossas famílias têm tantas famílias desestruturadas e brigas o tempo todo entre pais, filhos, maridos e mulheres? Não temos sido bondosos, não temos sido humildes, não temos sido mansos, não temos sido longânimos. Se estamos em união com Cristo, é aqui que o apóstolo Paulo começa, se estamos em união com Cristo, nós precisamos mostrar os atributos de Cristo, os atributos de Deus. Isso começa no lar. Se a sua esposa te irrita lá com o barulho que ela faz na hora de lavar o prato, homem, não se irrite, seja longânimo. Se o seu marido é aquele que joga a toalha em cima da cama, mulher, não se irrite, seja longânima. É isso que o Senhor pediu. Peça com amor, Ele se corrigirá. O próximo versículo diz claramente que nós devemos nos suportar uns aos outros. E aqui não é aquela ideia mundana de, eu tenho que aguentar meu filho, eu tenho que aguentar minha filha, eu tenho que aguentar minha esposa, eu tenho que aguentar meu marido, eu tenho que aguentar minha mãe, eu tenho que aguentar meu pai, tenho que aguentar minha avó, meu avô. Não é isso. Suportar aqui é dar suporte. É abrir mão de tempo, é abrir mão de vida para suportar a vida do outro, para que ele seja mais unido com Cristo. Por isso, logo depois, ele fala, perdoai-vos mutuamente. Você tem queixa contra seu marido, esposa? Com certeza. Você tem queixa contra a sua esposa, esposo? Também. Filho, você tem queixa contra seus pais? Com certeza tem. Pais, vocês têm queixas com seus filhos? Muito mais ainda, né? Mas aqui nós vemos claramente, meu filho com 3 meses e 15 dias já pecou várias vezes irado, e tenho certeza, crianças não são inocentes. Crianças são filhos de Adão, nascem separados, precisam do Evangelho, precisam de conversão. Precisa pregar para ele, eu prego para ele desde o dia que nós soubemos que ele tinha sido concebido. Ele participa do culto doméstico desde o ventre. Você está exagerando, pastor Sidney. Cristãos, quando começa a vida para o cristão? Na concepção. Não há espaço para aborto para quem é cristão. A vida começa na concepção. Ponto final. Aqui então nós vemos que se você tem queixa contra alguém da sua família, perdoe. E o apóstolo Paulo vai usar exatamente a oração do Pai Nosso para dizer, assim como o Senhor vos perdoou. Quando você ora o Pai Nosso, o que é que você diz lá? Senhor, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Tem uma condicional, né? Se você não perdoar, o que você está dizendo para o Senhor? Senhor, retenha sobre mim a disciplina, até que eu perdoe. Onde é o lugar onde você menos perdoa? Onde é o lugar onde tem mais falta de perdão? Na família. Então, nós precisamos nos revestir de perdão na família. E o apóstolo vai dizendo aqui, nós precisamos da família ter amor, misericórdia, perdão e graça. Quando ele diz no versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é a paz de Cristo, meus irmãos, senão a paz que Ele faz conosco e o Deus Pai? É esta paz que está escrito aqui. Se você pode ter paz no coração apesar das tribulações dessa vida, é porque você sabe que você está bem com Deus. Esse é o significado de shalom do hebreu. Não é só eu estou indo bem materialmente, eu estou com saúde, eu estou em paz com Deus, meu Criador. Ou seja, se você não está cultivando as virtudes, e se você não está abandonando os pecados, por isso sua casa não tem paz. Por isso sua família não apresenta a união com Cristo. Além disso, além da paz de Cristo, seja o que deve ser o árbitro em vosso coração, quando sua esposa pecar contra você, quando o seu esposo pecar contra você, além disso, você ainda tem que lembrar que vocês dois foram chamados em um só corpo, como está escrito no versículo 15. E aí eu volto ao mesmo ponto.
Casamento para cristão é com cristão. Ponto final. Ah, mas eu achei aquele menino tão bonito lá na universidade. Se ele não está unido com Cristo, esqueça. Acabe agora, porque o divórcio começa no namoro. É preciso fazer esse alerta, porque nós temos deixado essas coisas muito... Ah, não, vamos tolerar, vamos deixar para lá. Nós, pregadores, fomos chamados para ser como João Batista. Nós preferimos perder a cabeça do que perder a nossa voz. Portanto, é em união em um só corpo que a família deve ser estruturada. E quando nós sabemos que estamos num só corpo e temos paz com Cristo, pois estamos unidos com Ele na sua morte e ressuscitamos com Ele para a vida verdadeira, versículo 15 no final, sede agradecidos. Famílias em união com Cristo devem ser famílias agradecidas por estarem andando juntos no mesmo caminho pela eternidade. Lembre-se, quando você foi regenerado em Cristo, você saiu da morte para a vida. Você entrou na eternidade. E se sua esposa ou esposo também seja agradecido. Vocês estarão para sempre com o Senhor. Mas como deve ser o lar, então, de uma família que está unida com Cristo? Versículos 16 e 17, que são a dobradiça aqui entre o capítulo 3, o versículo 1 até o 15, e o que vem depois, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma família que está em união com Cristo é uma família que estuda a palavra de Deus em casa. É uma família que tem culto doméstico. É uma família que pega o filho adolescente que está dentro de casa e fala assim: você vai participar do culto doméstico, porque está debaixo da minha autoridade como pai, em vez de ficar numa tela. É lógico, se você já criou esse hábito desde o menorzinho lá, ele já vai estar acostumado com isso. Mas se você não fez isso até hoje, lute por sua família. Volte a fazer culto doméstico. Vocês são supridos, eu sei, graças a Deus, com o material que o pastor prepara para vocês todo dia, uma mensagem e tudo mais, ele deve mesmo alimentar o seu rebanho. Mas o primeiro pastor do rebanho da família é o homem da casa, é o pai. A autoridade está sobre os homens desde o Éden, e isso não mudou. Isso está muito claro, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. É o homem que deve ser o responsável por fazer habitar em casa a palavra de Cristo. Por isso ele continua dizendo aqui: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Da onde vem a sabedoria, senão da palavra de Deus? Quando cada um de nós aqui fez a sua profissão de fé, a gente disse que a nossa regra de fé e prática é a Escritura, a palavra de Deus. Como na sua casa você quer tratar os assuntos sem a Bíblia? Ela é regra de fé e prática. Então vocês, pais e mães, devem instruir seus filhos. Vocês, homens, devem instruir suas mulheres. Vocês, mulheres, em suas casas, devem instruir seus maridos e aconselhar, principalmente, com toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Não é para cantar aqui só na igreja. A sua casa deve ser um local de louvor. Mesmo que você seja desafinado como eu, a sua casa deve ser um local de louvor, de gratidão a Deus. Isso deve fluir de um coração agradecido, que foi chamado em um mesmo corpo, que tem paz com Cristo, que está se revestindo como eleitos de Deus, santos e amados. E tudo então, aqui é a dobradiça que vai para os deveres da família. E tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É em ações de graças que o apóstolo Paulo nos coloca antes de falar dos deveres da família. Uma família que está em união com Cristo tem deveres. Deveres como o apóstolo acabou de colocar aqui. No nosso tempo tão eivado com o feminismo, é preciso sempre esclarecer essas coisas antes de entrar nesses textos. A PL do fake news
Quer proibir que eu fale do texto aqui de Colossenses 3,18, por exemplo. 3,18. Mas esse é o ensino bíblico. Eu precisaria rasgar Gênesis para não ensinar isso. Então aqui está, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Não tenho tempo para poder explicitar como eu estou fazendo na minha igreja no estudo de Efésios, que eu vou levar 10 a 12 semanas para estudar Efésios falando sobre família. 3 semanas só para falar sobre a submissão da esposa. Mas submissão não tem nada a ver com a ideia de Aristóteles. Foi Aristóteles que disse que a mulher deveria ser submissa ao marido porque o marido é superior a ela, não a Bíblia. Quem disse isso foi Aristóteles. E os muçulmanos que seguem Aristóteles, eles vivem exatamente desse jeito, colocando as mulheres como inferiores aos homens. A Bíblia não faz isso. A Bíblia ensina claramente que tanto homens como mulheres são imagem e semelhança de Deus. Foram feitos perfeitos para a glória dele e ele considerou muito bom quando ele acabou de fazer isso e deu a união que é a joia da criação, que é o casamento. Mas com a queda, estas coisas se desestabilizaram, como nós acabamos de ver pelos resultados do pecado. Mas antes da queda já era assim. Antes da queda, Adão tinha funcionalmente o papel de vice-gerente da criação. Deus colocou Adão, por isso ele criou Adão primeiro. Ele tinha a função de cumprir o mandato cultural, social e espiritual. Os 3 mandatos que Deus dá em Gênesis. Mas aí Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez a mulher. Com que propósito? Para que ela fosse uma auxiliadora idônea do homem para cumprir esta missão. E aquela palavra auxiliadora idônea ali pode ser traduzida como aliada para cumprir a missão. É isso que significa ser submissa. É alguém que abre mão daquilo que ela quer, muitas vezes daquilo que seria um direito, mas muitas vezes daquilo que ela olha e vê o marido sendo insuficiente naquelas coisas, e ela, por amor ágape, amor incondicional, se coloca debaixo dele para que a missão seja cumprida. Abre mão para que a missão de Deus seja cumprida em cada uma dessas áreas. E Paulo usa, então, o argumento da criação, que eu acabei de falar. Ele usa o argumento da queda, quando ele fala que a mulher foi enganada e o homem não. Se você olhar lá em Gênesis, meus queridos irmãos e irmãs, você vai ver que quando Eva peca, a humanidade não cai no pecado original. Isso só acontece quando Adão peca. Por quê? Porque Adão tinha um mandato. Era Adão que era o responsável. Era o Adão que respondia pela família. Então, amadas esposas, amadas irmãs, ser submissa a alguém que está no Senhor, em união com Cristo, mortificando o pecado, vivendo para Deus, convém no Senhor. Por outro lado, eu não tenho tempo para colocar o argumento devocional e outros argumentos para esse ponto, mas por outro lado, a Bíblia é muito clara ao dizer para o marido que ele deve amar sua esposa e não tratar com amargura aqui em Colossenses. E lá em Efésios ele amplia isso, ele deve morrer por sua esposa e por sua família, se necessário for. Como Cristo amou a igreja. Então, queridos homens, você tem amado a sua esposa a este ponto? Ao ponto de morrer para ela? Morrer para o mundo? Morrer para suas ambições mundanas? Morrer para o seu prazer? Morrer para o seu futebol de sábado porque ela precisa de você? Esta é uma família em união com Cristo, em que o homem vê aquilo que a esposa necessita e, se preciso for, ama ao ponto de abrir mão daquilo que ele quer. Eu mostrei meu celular agora há pouco para o pastor aqui, ele falou que eu preciso comprar um para poder fazer uns vídeos melhores.
Mas minha família precisa do dinheiro, então eu vou continuar com o celular quebrado. Eu quero. Contudo, por amor à minha família, por amor às despesas que nós temos, eu vou segurar mais uma vez. Isso é um exemplo tolo em relação ao que é amar a esposa, que é amar a esposa ao ponto de, como nós vimos os pecados a serem abandonados, não pensar em outra mulher. Todo homem cristão deveria ser como Adão quando olhou para Eva. É a única mulher no mundo para você. As demais, o próprio apóstolo ensina, devemos tratar como irmãs, como mães. Nunca como alguém que possa gerar paixão lasciva, impureza, prostituição, desejo maligno. Um homem que vive para Deus não vê pornografia no celular nem no computador. Falei disso porque essa é uma das principais causas para divórcios entre cristãos, não entre o mundo. Porque a pornografia mata o entendimento da pessoa em relação à beleza do sexo no casamento, que é para ser desfrutado somente no casamento. E mesmo no casamento, aquele homem ou mulher que fica vendo pornografia para de desejar sua esposa, para de desejar seu marido, para de amar, porque está se amando mais do que a ela. Nós vivemos mais uma vez num tempo, além do feminismo que eu já citei, num tempo onde nós temos mais de 300 escolas de psicologia e as pessoas vivem falando que você precisa ter autoestima. Quando Paulo fala aqui que você deve amar a sua esposa, marido, é porque você já se ama demais. Todos nós já nos amamos demais, e é por isso que a Bíblia ensina, Cristo Jesus ensina, que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre tudo e todos é amar menos a todos os outros, eu em primeiro lugar. E depois eu preciso me amar menos também para amar o meu próximo como a mim mesmo. Não há espaço para autoestima entre cristãos, nós já temos uma estima muito elevada de nós mesmos. Então, maridos, amem a sua esposa ao ponto de morrer por ela, como ensina Paulo em Efésios, e não as trateis com amargura. É óbvio aqui, meu irmão, nessa relação de amor, que a submissão da mulher não é uma submissão que está debaixo do marido que quer pecar. Eu quero que você fale lá para o meu chefe que eu estou doente. Responde para ele lá, eu não vou falar não. A resposta da mulher deve ser não, eu tenho que agradar o Senhor. É o que convém no Senhor. Não mentir por você. Não me sujeitar ao pecado por causa de você. A mesma coisa para o homem. Só que a tendência do homem é quando a mulher não se submete como ele gostaria, é tratá-la com amargura. Lembre-se, nós somos pessoas que somos separadas para Deus, santos e amados de Deus, mas que estamos num processo de santificação. A submissão da esposa não deve ser exigida. Deve ser uma conquista do ensino, onde a palavra de Deus habita ricamente, aonde um e o outro é instruído e aconselhado em toda a verdade. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui mais, mas vamos para os filhos. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tanto em Colossenses quanto em Efésios, vocês precisam olhar uma coisa. O argumento do apóstolo Paulo não é cultural. Não é cultural. Não é patriarcal. O argumento do apóstolo Paulo é bíblico. E ele faz uma coisa que ninguém fazia naquela época. Ele fala primeiro com a esposa para depois falar com o marido. Ele fala com os filhos para depois falar com os pais. Ele fala com os escravos para depois falar com os senhores. Ele inverteu a ordem. A ordem da época era primeiro eu falo com o homem, depois eu falo com a mulher. Primeiro eu falo com o pai, depois eu falo com o filho. Primeiro eu falo com o senhor e depois eu falo com o escravo. Isso mostra exatamente o ponto dele no versículo 11. No Senhor não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos.
Então, quando ele diz aos filhos que eles devem buscar obedecer aos seus pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, se você é um filho cristão, e aqui eu acredito que todos que estão aqui são, se você é um filho cristão, você vai obedecer seu pai, mais uma vez, se ele não te fazer pecar. É o que Paulo fala no versículo 21. Não irriteis aqui, não é só você pegar lá no pé do seu filho que está querendo dormir, da sua filha que está querendo dormir, e ficar puxando o pé dele para ver se ele acorda, não. Esse não irritar aqui é não induzi-lo a pecado, não induzi-lo a estar debaixo da ira de Deus. Isso é muito mais claro lá em Efésios. Se você for ao texto de Efésios, que é o correlato deste aqui, você vai ver lá que ele está falando que você deve criar seus filhos para não sofrerem a ira de Deus. Exatamente porque, se você se diz um pai cristão e de uma família em união com Cristo, seu filho estando exposto ao pecado por causa dos pais, vai desanimar do caminho do Senhor e vai deixar este caminho. O seu testemunho, pai e mãe cristã, é vital para que seus filhos cheguem à fé em Jesus Cristo. Não adianta só falar. Você precisa andar com ele no caminho. Não adianta mandar vir para a escola dominical. Você precisa ensinar em sua casa. Até quando, pastor? Enquanto eles forem seus filhos e filhas e você tiver a oportunidade de fazer isso. Quando eles estiverem em suas casas e eles forem os pais, a responsabilidade é deles. Mas os pais nunca deixam a responsabilidade de orar pelos seus filhos, ademoestar seus filhos, aconselhar seus filhos na família da fé. Continuando, ele fala aqui com os servos nos versículos 22. Lembra que ele escreveu uma carta para Filemão, na prisão? Na carta para Filemão, ele está mandando Onésimo de volta para Filemão. Onésimo, que era um escravo que tinha fugido de Filemão e tinha provavelmente roubado e dado prejuízo a Filemão pelo teor da carta do apóstolo Paulo. Ele começa falando com os servos, então, e orienta aqui os servos edulos, escravos, obedecer em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Observe como todo o argumento de Paulo para a família que está em união com Cristo, e o escravo era considerado parte da família, é que tudo só é feito porque nós estamos diante de Jesus, porque nós somos de um mesmo corpo, porque nós somos irmãos em Cristo. Ele diz então aos servos, e você que trabalha para alguém, deve pegar exatamente os argumentos que estão aqui, não sirva apenas em vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Vou lá para o versículo 1 do capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E aí eu recorro mais uma vez à carta a Filemão. Onésimo saiu como um escravo, fujão de Filemão. Paulo diz para Filemão, receba Onésimo como um irmão na fé. Alguém que deve ser tratado com justiça e com equidade. E se aqui nós temos patrões cristãos, lembre-se, você tem Senhor no céu. Pense bem como você trata os seus servos, os seus trabalhadores. Conselho, pense bem como você trata o seu pastor também. A Bíblia é clara em relação a isso. Concluindo então os deveres da família, voltemos ao mesmo texto que ele já falou lá no versículo 17. Versículos 23 a 25. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O segredo para uma família que vive de maneira bíblica é estar em união com Cristo. Tudo é feito no temor ao Senhor, no caminho de Deus, baseado na palavra de Deus e não na opinião dos homens.
Esqueça as filosofias deste mundo que estão em desacordo com a palavra de Deus. 23. Tudo quanto fizer, já falei. 24. Cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Esposas, sede submissas, porque você está servindo a Cristo. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, porque é a Cristo que você está servindo. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, porque é a Cristo Senhor que está servindo. Pais, não irritei os vossos filhos, porque é a Cristo Senhor que está servindo enquanto você cria seus filhos. Servos, trabalhadores, façam as coisas não porque os outros estão olhando, mas porque você está fazendo para o Senhor. Senhores, tratem aqueles que trabalham para você com justiça e equidade, porque é Cristo que está servindo, é Ele que te recompensará. E aqui, meus irmãos, versículo 25 não é para ímpio, é para cristão. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a justiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Se você não viver de acordo na família, como a Bíblia diz que deve ser, e na igreja e na sociedade, o Senhor vai disciplinar você. Ele vai disciplinar. Por isso, faça tudo para a glória de Deus, em união com Cristo, com temor, porque Ele é um Deus que nos disciplina. Para aproveitamento, é verdade, mas disciplina. Nós precisamos lembrar que se nós estamos invertendo as coisas na família, porque a sociedade não aceita mais o jeito da Bíblia, porque a Bíblia é patriarcal e essas coisas todas que eles falam por aí, bobagem. A Bíblia é a Bíblia e sempre será. Ela é a palavra eterna de Deus, infalível, inerrante, toda suficiente, necessária para tudo. Então, queridos, a família em união com Cristo, em primeiro lugar, deve cada um reconhecer que ele morreu com Jesus e ressuscitou para uma nova vida, abandonando os pecados de outrora, cultivando as virtudes necessárias, aplicando isso, dando graças ao Pai, habitando em casa a palavra de Cristo e sendo instruídos uns aos outros e aconselhados. Devemos viver de acordo com as nossas funções determinadas por Deus. Versículo 2 do capítulo 4. Perseverando na oração, uns pelos outros. Em vez de você logo dar o troco, tramontina no seu marido ou na sua esposa, vai orar. Dobra teu joelho. Vai para o quarto secreto. Pede a Deus. Quebranta. Vigia, que é uma outra disciplina espiritual esquecida. Vigia em ações de graças. Agradeça a Deus pela esposa que tem, pelo marido que tem, pelos filhos que tem. Como a igreja está unida às famílias e as famílias à igreja, o versículo 3, nós, pastores e pregadores da mensagem do Senhor, pedimos a vocês que a sua família, agindo da maneira cristã em união com Cristo, suplique também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falar o mistério de Cristo, pelo qual nós também estamos algemados. Apesar de você não estar vendo algema nenhuma aqui, elas podem aparecer fisicamente a qualquer momento, porque eu continuo pregando Colossenses 3,18. Eu continuo pregando todo o mistério de Deus da palavra e continuarei. Acredito que o reverendo Adriel também. Provavelmente, em breve, vocês terão que visitar os seus pastores na igreja, como Paulo, na cadeia, como Paulo aqui está. Em algumas regiões do Brasil já fizeram pastores se renunciar o que falaram no púlpito, porque o Ministério Público Federal falou que eles não poderiam falar. Se tentar fazer isso comigo, vai ter que me prender. Porque nós precisamos ter coragem para continuar anunciando todo o conselho de Deus. Um dos problemas da igreja cristã evangélica no Brasil é que ela não tem afetado a sociedade. Por quê? Porque é um evangelho diluído. O evangelho que fala, Jesus te ama, e eu também. Jesus ama? Com certeza. A salvação é pela graça? Com certeza. Mas o discipulado vai te custar tudo.
Ser discípulo de Jesus vai te custar tudo. Ser discípulo de Jesus vai custar a uma mulher que foi ensinada pelo feminismo nas nossas universidades e escolas, voluntariamente buscar ser submissa ao seu marido, com amor ágape. Aos maridos que foram ensinados que eles devem ganhar o seu dinheiro para si, comprar o melhor carro, trocando de carro todo ano, futilidade da futilidade. Agora, ele vai ter que amar a sua esposa ao ponto de morrer por ela. Os filhos que são ensinados que eles em tal idade não precisam mais ouvir aos pais, vão ter que reconhecer que enquanto eles estiverem debaixo da autoridade do pai deles, dentro da casa deles, ele tem que obedecer o pai até aquele momento que ele estiver ali. Ah, não é nos 18 anos, não? Não. Se você está debaixo da casa do teu pai, ele é a autoridade espiritual na tua vida e continuará sendo, enquanto você não sair da sua casa e buscar viver pelos seus próprios recursos. Portanto, suplique por nós, pregadores, para que nós continuemos falando de toda a verdade de Deus. Lembra de Mateus 28, do 18 ao 20? O que Mateus 28, do 18 ao 20 ensina? Que eu e você temos que ensinar todas as coisas para todos os discípulos, inclusive as mais difíceis, como estas. Terminando então os versículos 4 e 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Uma família em união com Cristo precisa, em primeiro lugar, se regular, cada um, entendendo que ele é morto para este mundo e nascido em Cristo, abandonando os pecados e lutando contra eles, cultivando as virtudes, vivendo cada um nas funções que Deus deu, para então ser capaz de testemunhar para os de fora. Se a sua família está desregulada, ela não testemunha para os de fora. As pessoas olham e falam assim, qual é a diferença deles andarem com Cristo e eu não? A gente vive brigando, eles também. Os filhos deles são desobedientes, os nossos também. Mas uma família que viva em união com Cristo, com cada um dos ensinos do apóstolo aqui e também lá em Efésios, vivendo intencionalmente essas coisas, pode testemunhar com sabedoria, com os de fora, aproveitando as oportunidades. Todos nós aqui temos familiares que não são cristãos. Se a sua família vive como uma família cristã, se os seus filhos são filhos que são discípulos de Jesus, eles verão a diferença. Não vai ser só porque você é o chato que faz culto no dia do seu aniversário, ou sempre tem um folheto para entregar para os familiares. Eles verão o testemunho nas vidas, na diferença radical. Existe um livro de uma ex-militante da causa LGBT, que chama As Chaves da Casa, em que ela foi recebida por uma família cristã como vizinha. E eles, de maneira sábia, foram somente acolhendo, mostrando a diferença de vida, até o ponto que ela quis aquilo que eles tinham. E aí eles tiveram a oportunidade de pregar Jesus para ela. Assim também temos que ser nós. Devemos viver com sabedoria para os que são de fora no testemunho da nossa família, em união com Cristo. E cada palavra que sair da nossa boca, seja agradável, sempre agradável. E qual é esse agradável aqui? Agradável a Deus. Não é ficar passando a mão no ego das pessoas, não. É agradável a Deus. Seja temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. E eu concluo então aqui nesse ponto, responder a cada um. Você, esposa que é submissa ao seu próprio marido como convém no Senhor, as outras mulheres vão te questionar. Como que você consegue se sujeitar ao seu marido? Que história é essa? Você tem pós-graduação, ele não fez nem curso técnico. Como assim? É isso que convém no Senhor. Essa é a ordem que Deus criou todas as coisas. Eu estou obedecendo a Jesus Cristo que morreu por mim para fazer isso. O marido que se dedica ao ponto à esposa de falar, terminou o trabalho, os colegas, não, vamos lá comer aquele churrasquinho depois do trabalho. O pessoal da CSN adora fazer isso lá. Eu fiquei 20 anos na CSN, então eu conheço.
Vamos comer um churrasquinho, vamos bater papo, vamos tomar uma cervejinha. Não, minha esposa precisa de mim. Ela passou o dia inteiro lá com o nosso filho e agora eu preciso cuidar do nosso filho. Eles debocham de quem faz isso, mas ele vai saber responder o porquê. Porque ele ama o seu Senhor e por isso ele ama a sua esposa. Os filhos, quando forem tentados pelo mundo a usar drogas, a fazer sexo antes do casamento, a fazer protesto contra o professor que ensina a verdade na sala de aula, em vez de ser militante junto com um monte de gente que não é professor na sala de aula, ele vai saber responder aos colegas o porquê. Porque está em Cristo, está em união com Cristo, e tem um pai que ensina no caminho, que livra da perdição, que ama a sua mãe. É com isso, meus irmãos, que o nosso testemunho em união com Cristo pode influenciar este mundo, influenciar essa nossa geração, influenciar este país. Que Deus abençoe vocês, amados, em Cristo Jesus, nosso amado Salvador e Senhor.